Amém. Amém. Graças para as mãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou um pouco rouco. Essa semana, essa alta temperatura e depois chegar à noite, a gente vai dormir com a janela aberta, aí dá um probleminha na voz. Mas Deus está no controle, amém? Irmãos, quantos aqui já sentiram o Espírito Santo aqui na igreja, esta noite? Quantos aqui já sentiram o Espírito Santo? Meu irmão, hoje eu vou trazer a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E, irmãos, a importância que se dá à palavra de Deus, a importância que nós devemos dar à palavra de Deus, é uma importância muito séria, irmãos. Eu sei que você já louvou, eu sei que você já orou, mas agora, preste atenção na palavra de Deus. Evite ao máximo andar pela igreja, evite ao máximo, eu sei que está fazendo um pouco de calor, mas evite ao máximo se distrair, meu irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus vai ser pregada, e aquele momento que você que você se dispersa, talvez era aquele momento que Deus queria falar com você. Então, meu irmão e minha irmã, aproveite, porque hoje nossos dias são tão corridos, hoje nossos dias são tão... hoje a gente tem que fazer tantas coisas, e quando a gente está aqui na igreja, meu irmão, a gente tem que fazer deste momento o nosso melhor momento. Amém? Se coloque de pé. Abra a palavra do Senhor comigo em Mateus, capítulo de número 22. Mateus 22, versículo de número 34. Mateus 22, 34. Glória a Deus. Mateus 22, 34. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Versículo 39. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Versículo 37 novamente. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ora a Ti neste momento, Deus, para que você possa ficar à vontade neste lugar, Senhor. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja, fala ao coração dos Teus servos, ó Deus. Ó Deus, que em nome de Jesus possamos sair daqui transformados, impactados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Meu irmão, repita comigo: amarás o Senhor. Repita comigo: amarás o seu próximo. Amém. Meu irmão, este é o significado do Evangelho. O significado do Evangelho é isso: é amar o Senhor teu Deus e amar o teu próximo. Meu irmão, aqui Jesus, como muitos de nós, muitas vezes Jesus é questionado sobre sua fé, muitas das vezes é questionado sobre algumas situações. Tem hora que é para provar se você está acreditando mesmo, tem hora que era para provar se Jesus era realmente o Messias. E
os saduceus ali, interrogando Jesus, pergunta: qual que é o grande ou o maior mandamento? E Jesus fala para eles: o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Irmãos, hoje, quando a gente vai falar de evangelho, quando a gente vai falar sobre o cristianismo na sua forma genuína, esses ensinamentos de Jesus, eles estão sendo escassos de nossa sociedade. Hoje, amar o Senhor de todo o coração é uma coisa muito difícil. Hoje, amar o Senhor de todo entendimento é uma coisa muito mais difícil, porque hoje tem várias heresias, hoje tem várias sabedorias humanas, e nunca a gente ama o Senhor 100%. Hoje, amar o Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, fica cada vez mais difícil, porque cada vez mais tem coisas para substituir Deus. Cada vez mais aparecem coisas para substituir nossa adoração a Deus. Ontem, aqui no ensaio, não sei se o Marcos vai lembrar, né, Marcos? A gente estava falando aqui, antigamente as pessoas vinham na igreja porque as pessoas queriam ser curadas. Antigamente as pessoas vinham na igreja porque elas estavam enfermas, estavam endemoniadas, e hoje as pessoas não vêm mais para a igreja por causa disso. Hoje as pessoas estão vindo para a igreja porque a porta pode ser aberta, porque tem muita campanha. E isso, meu irmão, isso foi a distorção do evangelho. Quando antigamente as pessoas vinham na igreja para ser libertas da sua doença, elas estavam adorando a Deus na sua forma genuína de ser. É um pouco complicado a gente falar isso, irmãos. Tentar relembrar o passado, mas tem que ser relembrado. Porque o nosso passado como cristãos é um passado que, quando a gente lembra, nos causa vergonha. Por quê? Porque no nosso passado a gente adorava mais, no nosso passado a gente amava mais o próximo, e no nosso passado, principalmente, a gente amava o Senhor mais. Os meninos ontem estavam falando aqui, mais uma vez, usando o exemplo deles, que de segunda a segunda tinha atividade na igreja. De segunda a segunda tinha algo para fazer na igreja. De segunda a segunda tinha algo para fazer para amar a Deus. E hoje, irmãos, quando a gente vem na igreja, quinta, domingo, a gente ainda acha que está fazendo muita coisa para Deus. Quando a gente vem no culto só no domingo, a gente ainda acha que está fazendo muita coisa para Deus. E, meu irmão, isso não é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E Jesus, irmãos, quando ele fala isso, amar o Senhor sobre todas as coisas, está escrito esse texto também lá em Marcos, capítulo de número 12. Ele engloba tudo isso, meu irmão. Ele engloba nesse jeito de adorar o Senhor, nessa forma de adorar o Senhor, tudo isso. Naquela época ainda não tinha sido fundada a igreja, mas Jesus, quando fala para amar a Deus sobre todas as coisas, ele quis dizer sim, amar a Deus maior do que seu esposo, do que sua esposa, do que seu filho e sua filha. Quando Jesus fala amar a Deus com tudo que há, não é amar a Deus, irmão, só pela metade. Não é amar a Deus somente com aquilo que te resta no término da noite. Mas amar a Deus, meu irmão, é amar com tudo que há em nós. Amar a Deus não é simplesmente fazer as nossas obrigações como cristãos. Não. Mas amar a Deus, meu irmão, é amar a Deus na forma genuína da palavra. Amar a Deus é tudo, se entregar por inteiro, se entregar por completo. Amar a Deus tem algo para fazer na igreja, eu vou fazer para a igreja. Tem algo para fazer na casa do próximo, para o próximo, eu vou fazer para o meu próximo. Isso é amar a Deus, meu irmão. E no decorrer dessa mensagem, eu quero falar sobre 3 coisas.
dentro do contexto de amar a Deus e amar ao próximo. A primeira delas, meu irmão, é viver como um cristão. Se você quer viver o Evangelho, você tem que viver como um cristão. Viver como um cristão, às vezes a gente fala muito evangélico, né? Ou a gente fala crente, mas cristão foi algo que surgiu lá na Antioquia, quando as pessoas eram denominadas seguidores de Cristo. E naquela época, meu irmão, a pessoa era denominada seguidora de Cristo, por quê? Porque ela vivia como Cristo. Para você ser semelhante a uma pessoa, para você ter o seu nome mudado como um seguidor daquela pessoa, você tem que agir como aquela pessoa. Então, naquela época, se os irmãos foram chamados cristãos, é porque eles estavam vivendo como Cristo. E hoje, irmãos, para nós, isso não é diferente. Hoje devemos viver como cristãos. Cristão no jeito de agir, cristão no jeito de pensar, cristão no jeito de falar. Hoje, cristão, assim como viviam os primeiros cristãos lá em Atos, quando eles ofertavam, ajudavam o próximo, eles iam na igreja, assim como aqueles cristãos viviam, hoje nós devemos viver também. Hoje, cristão, ele não pode ser meramente uma pessoa frequentadora de igreja, frequentadora dessas quatro paredes. Hoje o cristão, ele tem que ser o cristão no local de trabalho. Hoje o cristão, ele tem que ser um cristão na escola, na faculdade, no emprego. Hoje um cristão, irmão, ele tem que ser cristão verdadeiro. Hoje nós que servimos a Deus, que amamos a Deus, devemos ser cristãos verdadeiros. Ser seguidores de Cristo, ser semelhante a Cristo, porque é isso que o Evangelho ensina, irmãos. É isso que Deus espera de nós. É isso que, através da morte do Calvário, através do nosso nome escrito no livro da vida, é isso que o Senhor espera de nós. Viver como cristão, agir como um cristão. Não meramente, como poderíamos dizer, não meramente um telespectador que senta na cadeira e depois vai embora para casa e só no outro domingo ele assenta de novo na cadeira. Não, meu irmão, seja um cristão verdadeiro. Seja como o seu mestre é. Se você é cristão, você tem que ser igual Cristo foi. Meu irmão, olha aqui, Cristo foi, os saduceus ali naquele momento, eles queriam puxar alguma coisa de Jesus, seja para o bem, seja para o mal. E meu irmão, Cristo, em toda a sua forma de ser, ele nunca revidava com palavras grosseiras, mas ele sempre revidava na palavra. Então hoje, você que é um cristão, você que quer ser um cristão, se você está passando por alguma luta, por alguma adversidade, você tem que vivê-la na palavra. Você tem que enfrentar a adversidade na palavra. Você tem que ser um cristão, assim como teu mestre foi, um verdadeiro cristão. Cristão como Cristo foi. Cristão como Jesus foi. É um pouco difícil, irmãos. É um pouco difícil a gente falar. É um pouco difícil a gente... na forma como Cristo foi. Mas, meu irmão, a palavra do Senhor mesmo fala: crescei-vos na graça e no entendimento. Então, meu irmão, mesmo que seja muito difícil da gente ser igual a Cristo, esse tem que ser o nosso objetivo. Mesmo que seja muito difícil, irmão, ser igual a Cristo, orar como Cristo orou, jejuar como Cristo orou, pregar como Cristo orou, esse tem que ser o meu objetivo e esse tem que ser o seu objetivo. Esse não pode ser o objetivo do pastor, esse não pode ser o objetivo do diácono,
esse tem que ser o meu objetivo, o seu objetivo. O objetivo de ser como cristão, assim como Cristo foi. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, glória a Deus. O segundo passo para viver o Evangelho é viver para o reino. O segundo passo para viver o Evangelho é viver para o reino. Repita comigo: viver para o reino. O que é viver para o reino? É amar o rei. Viver para o reino é o quê? Amar o rei. Se você ama o rei, você vive o reino. Nessas histórias, na Bíblia mesmo, como que era um exemplo da pessoa que era daquele reino? É que ela amava o rei. Como você identificava a pessoa de um certo reino? É que ela amava o rei. Eu sirvo o meu rei. Eu sou do meu rei. E nós, irmãos, somos do Senhor dos Exércitos. Nós devemos amar o rei. Viver o reino é o quê? Amar o reino. Amar o rei, melhor dizendo. E se eu amo o reino, se eu amo o rei, não há outro deuses além de mim. Não há outro Deus além dele. Não há outra criatura além dele. Não há outro ser além dele. Se você ama o rei, meu irmão, você não serve a outro Deus. Se você ama o rei, se você ama o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não tem outro Deus na sua vida. Se você ama o rei, as portas vão se abrir. Se você ama o rei, as adversidades vão cessar. Se você ama o rei, a luta vai passar. E se você ama o rei, o avivamento vai chegar. Em nome de Jesus. Se você ama o rei, meu irmão, você quer que o reino dele se manifeste. Se nós amamos o rei, que é o Senhor, nós queremos, nós devemos ansiar que o avivamento chegue, que o reino dele chegue, que a glória dele chegue, que não sejamos mais os mesmos, mas que sejamos semelhantes ao rei. Meu irmão, viver para o reino é isso. Amar a Deus é isso. Meu irmão, hoje a gente vive para tantas coisas. Hoje a gente vive para a internet, hoje a gente vive para a televisão. Hoje a gente vive, em vez de estar aqui, a gente vive para assistir um jogo de futebol. E nunca, irmão, e nunca a gente vive para o rei. Nunca a gente vive para o reino de Cristo. Nunca a gente está querendo saber de coisas de Deus. Viver o reino, meu irmão, é ansiar tudo aquilo que é do rei. Viver o reino, viver para o reino, é isso, meu irmão. Se meu rei ama, eu também amo. Se meu rei enviou o seu filho, e seu filho foi bondoso para com todos, eu também serei. Se o rei mandou seu filho para morrer no meu lugar, para servir aos mansos, servir aos humildes, eu também servirei. Meu irmão, vamos viver para o reino de Deus, viver para o reino da glória de Deus. Meu irmão, vai chegar um tempo, onde os céus serão abalados, a terra será abalada e o reino de Deus será manifesto nessa terra. Quando Jesus voltar nos ares, irmãos, nós iremos morar no reino dele. E por que não podemos começar a viver esse reino aqui e agora? Sabe, irmãos, a gente tem observado nos últimos dias que as pessoas, elas não querem mais compromisso. As pessoas não estão querendo mais pagar o preço. As pessoas não estão querendo mais se santificar. Hoje, meu irmão, as pessoas não estão querendo ter mais a característica do reino. Não estão querendo mais ter a característica do rei.
Hoje, irmãos, é algo triste para nós, igreja do Senhor, falar. Mas hoje a igreja do Senhor não quer mais ser a noiva do rei. Hoje, infelizmente, a igreja está se corrompendo. Hoje tem hora que a igreja vai se impurificando, mas nunca a igreja está querendo ser semelhante ao rei. Isso, meu irmão, não pode acontecer jamais. Isso não pode jamais acontecer na nossa vida. Viva para o reino. Viva para glorificar o teu rei. Colossenses 3, abra lá comigo, Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3, 23. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23. Amém? Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23. Olha o que fala a palavra do Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Meu irmão, se você vive para o reino, tudo que você for fazer é para o rei. Tudo que você for fazer tem que ser para o rei. A palavra do Senhor mesmo fala: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Meu irmão, se a gente está servindo o rei, a gente não deve fazer as coisas de qualquer jeito. Se a gente está querendo servir para o rei, tudo quando a gente fizer, a gente tem que fazer para a honra e a glória dele. Meu irmão, tem hora que a gente vê cristão falar isso. Ah, lá no meu serviço eu vou começar a morcegar mesmo. Lá no meu serviço eu não estou nem aí não, eu vou... Não, o cara lá é muito sem educação comigo, o cara lá é muito ignorante. Lá no meu local de trabalho, lá eu não fico me preocupando, não. Não vou me preocupar mesmo. Se vocês quiserem me mandar embora, manda. Mas, meu irmão, nós nos equivocamos quando a gente pensa assim. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor mesmo fala: tudo quando fizerdes, fazei para o Senhor e não para os homens. Não é só um pouco, irmãos. Não é só, não, eu vou fazer para o Senhor só na igreja. Mas é tudo. Não é uma parte, é tudo. Entende, irmãos? Então, viver para o reino é isso. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer para o meu rei. Então, meu irmão, quando você orar, ora para o seu rei. Quando você for ajudar o próximo, ajuda para o seu rei. Quando você for jejuar, jejue para o seu rei. E quando você for pregar o evangelho, pregue para o seu rei. Porque através da sua pregação, muitas outras pessoas servirão ao rei dos exércitos. Amém? O terceiro passo é viver o seu chamado. A gente já falou para viver como cristão, a gente já falou para viver para o reino, e agora a gente vai falar para viver o seu chamado. Meu irmão, a gente pensa que viver o chamado é só aqueles que foram chamados para pregar, para pastorear, mas viver o chamado, meu irmão, é viver aquilo que Cristo te confiou. Viver o chamado é viver aquilo que Cristo te chamou para ser.
Sabe, meu irmão? Às vezes você não tem o dom de subir no púlpito, às vezes você não tem o dom de tocar, mas você tem o dom de orar. Você tem o dom da fé. Paulo fala sobre os dons. Às vezes você tem o dom de discernimento de espírito. Às vezes você tem o chamado para pregar o evangelho. Mas, meu irmão, viva o seu chamado. Não viva o chamado dos outros. Viva o seu chamado. Meu irmão, às vezes você fica pensando que, eu só sou do banco, então eu vou sentar no banco e vou ficar aqui quietinho no meu lugar. Mas, meu irmão, Cristo nos chamou para vivermos o nosso chamado. Se seu chamado é pregar, vai e pregue. Se seu chamado é orar, vai e ora por aquela pessoa. Se seu chamado é ensinar, então ensine. Ensine, porque à medida que as pessoas forem entendendo o que você está ensinando, elas também poderão passar a ensinar também. Então, meu irmão, viva o seu chamado. Se você foi chamado para servir, assim como foi dito no tópico anterior, faça para o rei. Então, se você foi chamado para servir, então sirva. Porque se Deus te chamou para ser isso, Deus vai te honrar. Se Deus te chamou para você servir, se Deus te chamou para você ser um diácono, ser um obreiro, então faça isso, porque isso é o seu chamado. Meu irmão, hoje a nossa igreja como um todo, hoje a gente está muito parado, sabe por quê? Porque a gente não está vivendo o nosso chamado. E qual que foi o maior chamado de Deus para nós? Qual que foi? Um dos maiores. Qual que foi? O maior chamado é ide e pregar o evangelho. Meu irmão, a gente tem vários chamados, mas um dos principais é pregar o evangelho. Vamos viver isso, meu irmão. Vamos viver o nosso chamado. Se Deus te chamou para servir, sirva. E através de você servindo, você estará pregando o evangelho. Se Deus te chamou para trabalhar no hospital, trabalhe. E através disso você pregue o evangelho. Se Deus te chamou para ser vendedor, venda e pregue o evangelho. Se Deus te chamou para trabalhar como varredora de rua, varre e pregue o evangelho. Porque com certeza as pessoas vão aparecer para você pregar o evangelho para elas. Com certeza, meu irmão, vai ter oportunidade de você pregar o evangelho para elas. Em tudo onde você estiver, viva o seu chamado e pregue o evangelho. Amém? Em nome de Jesus, viva, meu irmão. Viva o evangelho. Viva como um cristão. Viva para o reino. E viva principalmente o seu chamado. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, para a gente concluir, eu queria te fazer uma pergunta. Faça essa pergunta consigo mesmo, melhor dizendo. Deus me chamou para viver o evangelho. Se Deus me chamou para viver o evangelho, como está sendo a minha vivência no evangelho? Quero que você pense nisso nesta hora. Como eu estou vivendo o evangelho? Como eu vou viver o evangelho daqui para frente? Como vai ser minha vida vivendo o evangelho? Será que eu vou me entregar para esse evangelho verdadeiro? Será que eu vou ficar na mesmice o dia inteiro, a vida inteira? Ou eu vou tomar uma posição? Ou eu vou me afogar nesse evangelho? Ou eu vou me aprofundar nessas águas profundas do evangelho? Meu irmão, se Deus te chamou, se Deus colocou você aqui nesta noite,
Se essa palavra é para você, então, meu irmão, viva o Evangelho. Sabe, irmãos, viver o Evangelho é isso, é amar a Deus, amar o próximo. Viver o Evangelho é isso, meu irmão, é viver como um cristão, viver para o reino, para a glória de Deus e viver o seu chamado. Meu irmão, viva esse Evangelho. Não desperdice, meu irmão, não desperdice. Não desperdice esse Evangelho, porque esse Evangelho é o Deus soberano que entregou o seu Filho para morrer no seu lugar. Olha que Evangelho mais lindo, meu irmão. Deus, na sua infinita grandiosidade, Ele mandou seu Filho para morrer no seu lugar. E como, meu irmão, nós estamos vivendo o Evangelho de qualquer forma? Como, irmãos, a gente vive o Evangelho de qualquer maneira? Então, meu irmão, medite, viva o Evangelho. Não desperdice, porque Deus te chamou, Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Viva esse Evangelho, viva esse Evangelho. Feche seus olhos comigo, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, queremos orar nesta noite falando para Ti, Deus, que queremos viver o Evangelho. Queremos, Senhor, viver o Evangelho de Cristo nessa terra. Ó Pai, queremos viver o Evangelho que não se contamina com o mundo. Queremos, Senhor, viver o Evangelho que não segue aquilo que o mundo diz, mas aquilo que o Senhor diz, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, perdoe nossas falhas. Oh, Deus, em nome de Jesus, perdoe nossos pecados. E em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a viver o Evangelho. Nos ajude a viver o Evangelho de forma genuína, de forma única. E viver, Senhor, da forma como Tu espera, como agrada o Teu nome. Oh Deus, perdoa-nos, ó Deus, quantas vezes vacilamos nessa forma de viver o Evangelho. Mas, ó Deus, que essa noite seja uma noite de mudança, Deus. Seja uma noite, ó Deus, de quebrarmos o nosso eu e nos enchermos do Seu Evangelho. É o Evangelho que traz a salvação. É o Evangelho onde diz lá em Romanos que Deus, através desse Evangelho, Romanos fala, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continue orando, meu irmão. Continue orando, em nome de Jesus. Continue orando. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso viver esse Evangelho. A palavra do Senhor fala em Romanos 1,16: pois não me envergonho deste Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Ei, meu irmão, não devemos nos envergonhar desse Evangelho, porque Ele é a salvação para a nossa alma, Ele é a salvação para a nossa igreja, Ele é a salvação para a nossa família, meu irmão. Meu irmão, viva esse Evangelho. Viva esse Evangelho, você verá o seu marido na igreja. Viva o seu Evangelho, você verá o seu cônjuge na igreja. Viva esse Evangelho, meu irmão. Viva o Evangelho, em nome de Jesus. Eu quero, pra gente finalizar, eu queria chamar o grupo do louvor aqui à frente e pedir para os irmãos tocar aquela música Eu Navegarei, em nome de Jesus. E, meu irmão, enquanto os irmãos vão ministrando a música, peça ao Senhor para sondar o teu coração. Amém? A gente já está encerrando, a gente já está finalizando. Meu irmão, não deixe, não saia daqui da mesma forma como você entrou. Saia daqui, meu irmão, com a sede de mudança. Saia daqui querendo viver o Evangelho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus.
Meu irmão, esse texto, né, pregado aí pelo Rian, para a gente poder conseguir cumprir aí essas 3 etapazinhas, esse texto ele tem 3 palavrinhas chaves, né? Coração, alma, entendimento, né? Interessante porque muitas vezes a gente erra falando desse texto, porque a gente coloca como o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, se você olhar em Deuteronômio 5 e Êxodo 20, que é onde estão os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é: não terás outro Deus além de mim. Quando Jesus fala Mateus 22:37, Jesus está usando da própria tradição, né, judaica, feita pelos escribas e fariseus, para poder falar, para poder dar para eles essa resposta. E aí Jesus coloca esse primeiro mandamento da seguinte forma, né? Amar o Senhor de todo o coração, está relacionado a essa adoração, a não ter outro Deus além do Senhor no nosso coração. O seu coração precisa ser dele. Quando o seu coração for dele, você vai viver o verdadeiro evangelho. Quando o seu coração não tiver outros deuses, seja eles quais forem, você vai conseguir viver o verdadeiro evangelho. E vivendo o verdadeiro evangelho, você vai ser abençoado por esse evangelho. A segunda palavrinha é alma, e quando a gente fala de alma na Bíblia, a gente está falando de sentimento, de alegria, tristeza, dor, né? A gente está assim, falando de emoção. Nós estamos falando daquilo que as nossas emoções externam em nós. Isso é alma. Amar o Senhor de toda a alma quer dizer que mesmo com toda dor, ou mesmo com toda alegria, isso precisa ser canalizado para Deus. Quando você está afligindo, quando está doendo, quando você está triste, ou quando você está feliz, quando você está alegre, isso precisa ser canalizado para Deus. Nós erramos muito com isso, porque na maioria das vezes adoramos a Deus só quando estamos bem. E amar o Senhor de toda a alma significa amar o Senhor independente do momento emocional que passamos. E amar o Senhor com todo entendimento, né? Ou seja, com toda a ciência, com tudo o que pensamos, com tudo o que entendemos, precisa ter Deus no meio desse negócio. O dia que a gente conseguir cumprir essas 3 palavrinhas colocadas por Jesus em Mateus 22:37, nós vamos conseguir viver o verdadeiro evangelho e experimentar o verdadeiro evangelho. Amém? Levante suas mãos ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui neste lugar. Eu oro, Deus, para que a nossa estada aqui não tenha sido em vão. Que esta palavra, que o que aconteceu aqui nessa noite, Deus, tenha agregado algo ao nosso coração, à nossa vida, à nossa caminhada, à nossa jornada. Se não entendemos agora que ao anoitecer, ao chegar da madrugada, ao amanhecer, nós viemos compreender a necessidade dessa palavra no nosso coração. A Tua palavra diz, ó Deus, em Isaías nos ensinou que a Tua palavra jamais volta vazia. Então nós sabemos que o que foi pregado aqui nessa noite foi a Tua palavra, então que ela cumpra em nós aquilo que é pré-estabelecido pelo Senhor, aquilo que é pré-determinado pelo Senhor, que a Tua palavra cumpra em nós os Teus propósitos, os Teus desígnios, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, essa é a nossa oração. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus, amém? Cumprimente aí seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí um fim de semana abençoado, em nome de Jesus.